Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é sobre deuterostomatos. A gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade, origem, classificação, evolução desses grupos. Tá? Dando continuidade à nossa última aula, a gente tem falado sobre a diversidade de grupos animais, né? Falamos sobre poríferos, quinidários, entramos no grupo dos protostomados, né? Então, falamos sobre uma diversidade muito grande de animais tidos como invertebrados. Agora a gente vai falar sobre aquele outro grupinho, que são os deuterostomados, e posteriormente a gente entra no grupo dos cordados e vertebrados. Então, grande parte da aula de hoje a gente vai focar no grupo de vertebrados. Então, para a gente situar o grupo que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente está aqui com os. Só um minutinho. Tá. A gente está aqui com os deuterostomados, né? Então, esses grupos, esses filos animais, é o que a gente vai abordar na aula de hoje e na aula seguinte. Então, a gente já falou sobre os protostomados, né? E a grande diversidade de animais, principalmente em número de espécies, se encontra aqui dentro dos protostomados, principalmente pelo fato do grupo dos artrópodes, né, que representa a maior diversidade, o maior filo em número de espécies, né, diversidade animal. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os deuterostomados. Então, para a gente retomar e lembrar como que a gente diferencia os deuterostomados dos protostomados, né, os deuterostomados diferem embriologicamente dos protostomados por algumas características, como a formação do ânus a partir do blastóporo. Então, o blastóporo dá origem ao ânus e não origem à boca, como nos protostomados. Todos eles apresentam clivagem radial e o celoma é formado a partir de enterocelia. Então, é um celoma enterocélico, certo? Então, a gente pode afirmar que os deuterostomados compartilham algumas características com os protostomados. Então, todos eles são triblásticos, apresentam 3 tecidos germinativos, né? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Tá? Eles também são animais bilaterais, então, primariamente são bilaterais, eles podem perder essa característica secundariamente, né? Como é o caso das estrelas do mar. São nefrozoários, então apresentam néfrons nos rins. Então, essas características são características tidas como basais no grupo dos deuterostomados. E aqui a gente está falando de algumas características que diferenciam eles dos protostomados. Então, dentre os 34 filos animais existentes, o filo dos chordata, que lá dentro a gente vai estar falando dos craniados e vertebrados, representa apenas um filo, tá? Então, aquele cladograma agora simplificado, né, que a gente consegue diferenciar os deuterostomados dos demais protostomados, né? Então, todos aqueles grupinhos que a gente já falou anteriormente, né? Nematóides, artrópodes, platelmintos, todos eles aqui. Então, aqui dentro dos deuterostomados, a gente vai focar em 2 grupos principais, que são os equinodermados, ou equinodermata, e chordata, certo? Então, aqui, tanto os equinodermata como os chordata, eles divergem de um ancestral deuterostomado. Então, aqui a gente tem o grupo ambulacraria e o grupo chordata nessa outra frente. Então, eles são tidos como grupos irmãos, certo?
Beleza, então, deuterostômia. Novamente, deixar isso bem claro para vocês, né? Quando a gente fala de deuterostomados, a gente vai estar falando de um lado discordado, cordata, né? E dos ambulacrária, aqui do outro lado. Então a gente começa já a observar algumas características, algumas diferenciações entre eles, né? Por exemplo, Echinodermata possui uma simetria pentarradial. Então, aquela simetria bilateral é uma característica ancestral, uma característica basal, né? Ela é perdida em Echinodermata, mas ela se mantém nos demais grupos. Então, para a gente falar especificamente sobre os Echinodermata, aqui a gente conhece alguns grupinhos bem comuns, né? Por exemplo, dentro dos Echinodermata estão incluídos os pepinos do mar, estrela do mar, a serpente marinha. Muita gente confunde com a estrela, mas ela é diferente. Os ouriços também fazem parte desse grupo, né? Então, ouriço e bolacha da praia está aqui dentro. E um grupo um pouco menos conhecido que são os crinoidea, né? Que são conhecidos como lírios do mar, né? Mas todos eles compartilham um conjunto de características basais. A primeira delas é a perda das fendas branquiais. Então, as fendas branquiais está presente no ancestral deuterostomado, né? E elas permanecem em cordata. Então, a perda das brânquias, das fendas branquiais, é uma sinapomorfia em Echinodermata. E uma característica bem peculiar, típica deles, é a presença de um sistema hidrovascular. Tá? Associado a esse sistema hidrovascular, os sulcos ambulacrais também estão presentes. Então, o que representa, o que é esse sistema hidrovascular? O sistema hidrovascular é um sistema composto por canais, né? E esses canais circulam a água dentro do corpo desses animais. Então, eles apresentam poros, apresentam canais internos que permitem que a água do mar circule por dentro do corpo desses animais. Então, eles apresentam um madreporito, que é uma abertura corporal por onde a água vai entrar e sair, né? E o sistema hidrovascular funciona como um sistema circulatório do animal. Então, tem a capacidade de fazer circulação de nutrientes, de água e também sustentação, porque se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma estrela do mar, vocês conseguem ver que ela tem um esqueleto interno, calcário, rígido, né? A mesma forma que um ouriço também, o ouriço do mar. Então, internamente, né, nesses canaizinhos de calcário, está presente uma água que é parecida com a água do mar, que vai circular e dar sustentação para esses animais. Tá? Então, algumas características gerais, como eu comentei, esse endoesqueleto calcário, ele é de origem mesodérmica, né? E esse endoesqueleto ele é formado por ossículos, né? Placas calcárias associado com tecido vivo. Então, as duas partes desse sistema hidrovascular é composto por placas calcárias, que é chamado de esterioma, e tecido vivo, que é o estroma. E uma característica também importante é a simetria radial pentâmera. Então, essa simetria radial ela é derivada de uma simetria bilateral das larvas. Então, os estágios larvais são bilaterais. A partir daí, essa larva sofre modificações
e o animal começa a ter uma simetria pentâmera. Essa simetria pentâmera pode ser um pouco distinta também. Então a gente vai ter, por exemplo, ofiuroides com 7, 8, 9 braços, né? Essa simetria pentâmera pode variar também. E o sistema vascular aquífero, que a gente estava comentando, ou sistema hidrovascular, é derivado do celoma. Então, é uma série de canais internos que circula além da água do mar, compostos orgânicos do animal. E a partir daí, ele apresenta também pés musculares. Esses pés não correspondem aos braços, tá? Por exemplo, o braço de uma estrela. Isso daqui não é o pé muscular, tá? Esses pés, eles, eles derivam de pequenos furinhos, tá? Então, a partir desses furinhos, buraquinhos no endoesqueleto, parte de tecido vivo é colocado para fora e fazem a movimentação desse animal, certo? Então, como características gerais dos equinodermas, eles são deuterostomados, apresentam clivagem radial, a mesoderme é derivada da endoderme, o celoma é formado por enterocelia e o blastóporo não forma a boca, ele vai formar o ânus. Apresentam um endoesqueleto calcáreo. Então, se a gente comparar com os artrópodes, por exemplo, os artrópodes apresentam um exoesqueleto quitinoso. Então, a gente já começa a fazer algumas relações e comparações com outros táxons estudados. O trato digestivo é completo, então apresentam boca e ânus. Em alguns casos, pode ser incompleto secundariamente, então eles podem perder uma das aberturas. A presença do sistema hidrovascular, bastante importante. São dioicos, então existem os organismos machos e fêmeas a partir de um desenvolvimento direto. O cérebro está ausente, então eles não têm um sistema nervoso centralizado. Esse sistema nervoso ele é periférico, ele é difuso por todo o corpo do animal. E apresentam elevada capacidade regenerativa. Então é normal a gente encontrar estrelas do mar com braços perdidos, né? Então a autotomia é um processo de defesa. Eles conseguem ter uma elevada capacidade regenerativa a partir de partes do corpo que foram perdidas ou cedidas a predadores. Então aqui a gente consegue ver o esquema de uma estrela do mar, né? Então o que eu comentei sobre o madreporito, que é a abertura de onde vai fazer a circulação do sistema hidrovascular. Tá? Então, apresentam algumas similaridades com relação às águas vivas, né? Aos quinidários. Então, quando a gente comentou de superfície oral e superfície aboral em quinidária, essa mesma terminologia serve também para equinodermata. Então, o local onde a boca está presente seria a superfície oral. O lado contrário, onde o ânus está presente, é a superfície aboral. Então, dorsalmente, né, numa estrela do mar, seria a superfície aboral e a superfície oral seria correspondente à superfície ventral. Então, a presença dos pés tubulares que a gente comentou, a gente consegue ver aqui, ó, associado ao sistema hidrovascular. Então, esses pequenos pés musculares fazem a locomoção e a movimentação dos equinodermatas de forma geral, né? Tanto se a gente colocar uma bolacha da praia na mão, a gente consegue sentir ela se movimentando, né? Então a gente consegue ver os tentáculos pequenininhos, que são os pés musculares, movimentando.
Ok, então passamos de uma forma assim, bem geral pelos equinodermata, né? Algumas características gerais deles. E agora a gente vai entrar no outro grupo, que são os chordata, né? E dentro dos chordata a gente tem os vertebrados. A gente costuma dar uma importância muito grande para os vertebrados porque são os animais de grande porte. Por exemplo, os mamíferos, as aves, os animais que a gente costuma ter um contato um pouco maior. Só que em número de espécies, eles não apresentam uma diversidade muito grande. Então, os vertebrados, de maneira geral, têm uma diversidade relativamente baixa, né? Então, são conhecidas cerca de 50 mil espécies de vertebrados. Esse número de vertebrados corresponde a um número menor de espécies do que existem espécies de aranhas, por exemplo. Existem mais de 70 mil espécies de aranhas, só para a gente fazer uma comparação. E insetos, mais de 1 milhão de espécies de insetos. Então, em termos de diversidade, o, o filo Chordata é um filo pouco diverso, mas eles apresentam uma variação muito grande morfológica, né? Morfológica, comportamental, e são animais relativamente complexos, então com um ciclo de vida relativamente longo, comportamentos bastante distintos. Então, por isso a gente acaba tendo uma afinidade, um interesse maior em estudar os vertebrados do que os demais grupos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E para a gente fazer uma comparação interessante, metade das espécies, praticamente a metade das espécies de vertebrados, é representado por peixes, enquanto que os mamíferos, né, representam apenas cerca de 4 mil espécies, 4.050, 4.100 espécies de mamíferos. Aqui a gente tem um cladograma, né, representando os chordata, de forma geral. Então, para a gente entender como que os craniata, né, ou vertebrata, se localizam dentro dos chordata, a gente tem aqui, né, o clado dos craniata, que envolvem aquela diversidade de táxons que são chamados de peixes, né? Então a gente já começa a entender que peixe é um grupo parafilético, porque todo mundo aqui dentro, ó, a gente chama de peixe. Então, os agnata, que são as feiticeiras e lampreis, que são conhecidos como peixes sem mandíbula, né? Os condrictes, que seriam tubarões, as raias e quimeras, peixes ossos, né? Os actinopterige e sarcopterige. Então, todos esses grupos aqui dentro são chamados assim comumente de peixes. Entretanto, eles representam um grupo parafilético, tudo bem? Vocês lembram das primeiras aulas a gente diferenciando grupos parafiléticos, monofiléticos e polifiléticos, não é mesmo? Então, a partir daqui, a gente consegue ver que o Sarcopterige, um grupinho lá dentro dos peixes, conhecido como peixes pulmonados, né? Peixes de nadadeira lobada, eles compartilham um ancestral comum com os demais tetrápodes, certo? Então, a partir desse ancestral comum, a gente tem um grupo que dá origem aos peixes com nadadeiras lobadas e pulmonados, e de outro lado, aos demais tetrápodes, que aí a gente tem os anfíbios, mamíferos e o grupo Reptilia, né, que é composto pelos répteis, que a gente comumente entende como crocodilos, as tartarugas, cágados, jabutis e serpentes e lagartos. Então, junto com o grupo das aves, eles formam o grupo Reptilia.
bom? Então, se a gente voltar, pegar todos esses grupinhos aqui, tá? Qual que é o ancestral comum deles? O que eles compartilham de características? A gente vem ver, ó, que esse ancestral cordado ele apresenta uma notocorda, que seria um bastão gelatinoso, um bastão não gelatinoso, um bastão relativamente rígido que dá sustentação ao corpo, tá? Um cordão nervoso dorsal, oco, fendas faríngeas, cauda posanal e endóstilo. Então, a hora que a gente pensa nesse ancestral cordata, esse ancestral cordado, que apresenta uma notocorda, ele compartilha, ele apresenta, né, todas essas características citadas aqui. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas características agora. Então, a gente comentou, né, dessas características de cordata, elas são sinapomorfias de cordata. Então, são características que definem esse grupo, esse filo, que não estão presentes nos demais grupos animais. Então, a primeira característica, aquela que dá nome ao grupo, é a notocorda. Então, a gente tem aqui ó, a notocorda. Pensem como se fosse um tubo, né? Um tubo rígido e relativamente flexível, porque ela é como se ela fosse formada de colágeno. Então, ela dá um suporte para a movimentação corporal. Então, é nessa notocorda que estão sustentados os músculos corporais. Tá? Atualmente, nos mamíferos, né, e demais tetrápodas, essa notocorda não existe. Ou melhor, ela foi substituída. Tá? Então, a gente vai ver que ela passa por um processo de calcificação, né, e no lugar dela, os tetrápodes apresentam uma coluna vertebral. Tá? Então, embriologicamente falando, as células que dariam origem à notocorda, elas formam os discos intervertebrais nos tetrápodes. Tá? Então, esses discos que ficam entre as vértebras são formados de colágeno, que auxiliam na sustentação, eles são derivados da notocorda. Tudo bem? Então, a notocorda ela foi substituída pela coluna vertebral nos peixes e demais tetrápodes. Tá? Então, associado com a coluna vertebral, quer dizer, associado com a notocorda, né, a gente está falando de um cordado ancestral, a presença de um tubo nervoso dorsal e oco. Então, esse tubo nervoso está associado aqui, né, chamado de tubo neural, a partir do qual podem se diferenciar os nervos corporais. E a gente vai ver que há um início de cefalização, tá? Ou seja, gânglios cerebrais, gânglios nervosos começam a se formar na região anterior do corpo do animal. Então, o processo de, quer dizer, o animal bilateral ele tem dois lados simétricos, né? E uma porção anterior e posterior. A porção anterior é aquela porção, aquela região corporal que chega primeiro no ambiente, onde estão localizados os órgãos do sentido. Então, por conta disso, há um acúmulo, há um maior número de terminações nervosas nesse local, o que vai dar origem a gânglios nervosos e a uma vesícula cerebral nesse ancestral. Dando continuidade, então, a gente tem também o endóstilo. Tá? O endóstilo é uma adaptação para o hábito alimentar filtrador. Então, tem uma boca, essa boca ingere o alimento e esse ancestral, ele possivelmente era um animal filtrador. Tá? Então, a água entra pela boca e sai pelas fendas
branquiais, né? Então sai pelas fendas laterais. O endóstilo tem a função de produzir um muco, né, que vai atuar como um filtro dessas partículas, né? Então essas partículas orgânicas, essas partículas alimentares, são aderidas a esse muco e ingeridas. Tá? Então a água entra, sai pelas fendas e partículas de alimento ficam presas no muco e são ingeridas. Esse animal ele tem uma movimentação a partir do movimento de uma cauda muscular pós-anal. Tá? E um vaso pulsante ventral que posteriormente dá origem ao coração. Né? Então a gente tem aqui esse coração com uma única câmara. Aqui então a gente tem uma comparação entre um cordado não vertebrado, né, que seria semelhante ao anfíoxo, tá? E a partir desse ancestral a gente tem organismos que são derivados, né? Então a gente começa a ver nesses outros organismos uma variação dessas características tidas como basais. Por exemplo, ao início da formação de um crânio. Tá? Por quê? O crânio seria uma estrutura mais rígida, né, protetiva, com a função de proteger esses gânglios cerebrais, né, que é uma parte importante do corpo do animal. Então, seria um protoencéfalo, um conjunto de gânglios nervosos que vai dar origem ao cérebro. Tá? Então, aqui a gente já está falando de um cordado ancestral dos craniata. Então, a gente tem o início da formação de um crânio. Essa notocorda vai começar a ser calcificada, né? A abertura das fendas faríngeas, né, as fendas branquiais e a faringe muscularizada, ou seja, a passagem de água pela boca, além de carregar alimento, também tem a função de oxigenar as brânquias. Né? Então, esse órgão que era inicialmente utilizado para alimentação começa a ter uma função também de trocas gasosas. Então aqui a gente começa a ver as fendas branquiais. Né? O coração com câmaras, ou seja, tem uma variação no, no bombeamento do sangue, né, que vai para as brânquias e para o resto do corpo. Formação de intestino muscularizado. A nadadeira pós-anal, né, essa cauda pós-anal raiada, então presença de raios que permite uma movimentação muito mais complexa, né, e eficiente. Então, a partir desse ancestral, a gente tem um organismo que provavelmente vai dar origem aos peixes. A gente tem um aumento de complexidade nos órgãos, estruturas e funções desses organismos. Tá? Então, na hora que a gente compara esse ancestral cordado com um ancestral craniado, né, a gente vê algumas modificações nesses organismos. Uma delas é a presença de um chamado quarto folheto germinativo, que é a crista neural. Então, até agora a gente estava falando de 3 folhetos germinativos, né? Endoderme, ectoderme e mesoderme. Agora a gente vai estar falando de um quarto folheto, que é a crista neural. Tudo bem? Então, já começa a diferenciação da cabeça e do tronco, enquanto que esse ancestral cordado ele não tem crânio, ele tem uma vesícula cerebral ao invés de um cérebro. Aqui a gente tem um cérebro tripartido e mais desenvolvido. Né? A caixa craniana, então daí que vem o nome craniata,
Craniata vem de crânio, de uma estrutura calcificada envolvendo o encéfalo. A presença de vértebras. Então, como eu comentei, essa notocorda ela passa por um processo de calcificação, formando vértebras, epiderme pluristratificado, ou seja, várias camadas celulares, os miômeros musculares em forma de W, ao invés de miômeros em V. Tá? Esses miômeros em W são mais complexos, permitem um controle muscular muito mais fino, né? Mais sensível. Presença de filamentos branquiais para fazer a filtragem da água. Então, aquele órgão, aquelas fendas que funcionavam para a captura de alimento, passam a ter uma função de, além de capturar o alimento, também trocas gasosas, né? Porque animais maiores precisam de mais oxigênio. E a presença de uma estrutura, de um órgão específico para as trocas gasosas é importante nesse caso. E rins glomerulares para uma maior eficácia, né, uma maior eficiência na filtração e excreção de resíduos. Então a gente deu todo o contexto da origem dos peixes, né? Então esse ancestral craniado ele vai dar origem ao grupo que a gente chama popularmente de peixes, né? A gente já viu que peixe é um grupo parafilético, é um conjunto de clados, é um conjunto de organismos distintos, né? Tem o mesmo ancestral, só que dentro desse grupo de peixes a gente vai estar tem um grupo derivado que são os tetrápoda, né? Então, a hora que a gente exclui tetrápoda de peixe, peixe passa a ser um grupo parafilético. Tá? Então, comumente a gente chama de peixe aqueles clado do Zagnata, Chondricte, Teleostei e os Sarcopterídeos, que são os peixes pulmonados. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, ó, a gente consegue ver que a partir desse ancestral cordado, a gente tem o grupo que dá origem aos peixes, né? Tudo isso daqui. E daqui de dentro sai também o grupo dos tetrápoda. Então, a gente tem todo um clado que é excluído dos peixes. Aqui para a gente reforçar essa questão dos tetrápodes, né? Tetrápodes são organismos que têm dois pares de pernas, né? 4 patas. Então, a hora que a gente exclui tetrápoda desse grupo de craniata, a gente tem peixes que passa a ser um grupo parafilético. Tudo bem? Então, os craniata, eles apresentam uma cabeça distinta, um encéfalo tripartido, órgãos dos sentidos especializados, um par de canais semicirculares, que vai dar origem ao ouvido interno, um crânio, que é a estrutura calcificada envolvendo o encéfalo, e um esqueleto visceral bem desenvolvido. Então, são as sinapomorfias de craniata. Importante a gente salientar aqui. E dentro de craniata a gente tem diversos grupos que são existentes, né? Grupos viventes, e alguns grupos que já foram extintos, né? Por exemplo, os placoderme e os tracodermes. Os acantóide também representam um grupo extinto. Então, como características dos peixes, a gente normalmente divide em dois grupos principais, né? Tem características de ciclo de vida, características fisiológicas, morfológicas distintas, né? Que são os condrictes e os osteites. Os condrictes representam o grupo das arraias, tubarões e quimeras, né? Então, o condricte, eles apresentam um esqueleto que não é calcificado.
né? Um esqueleto cartilaginoso. Então, a notocorda ela ainda está presente, mas ela é reduzida. Apresentam vértebras também, mas todo o esqueleto desse animal é de origem cartilaginosa. Essas vértebras, esses ossículos, ainda não foram calcificados. Tá? Eles são gnatostomados, então apresentam mandíbula, né? Diferente dos peixes agnata, né? As feiticeiras e lampreias. Dentes polifiodontes, né? Dentes que são trocados ao longo da vida. Encéfalo bem desenvolvido, órgãos do sentido também muito bem desenvolvidos, inclusive contando com uma eletrorecepção. A gente vai ver, eles apresentam ampolas de Lorenzini que fazem a captação de estímulos elétricos na água. Sobre o desenvolvimento, eles podem ser ovíparos ou vivíparos, então podem colocar ovos ou então o embrião se desenvolver dentro de uma placenta no corpo da fêmea. Apresentam de 5 a 7 pares de brânquias. Então, são algumas características que a gente consegue distinguir os peixes cartilaginosos, os condrictes, dos osteíctes. Então, dentro dos osteíctes, a gente diferencia novamente dois grupinhos importantes. Os actinopterige, peixes de nadadeira raiada, aqui desse lado, e os sarcopterige, que são peixes de nadadeira lobada, peixes de nadadeira muscular. Aqui dentro do sarcopterige, que a gente tem os peixes pulmonados. Tá? Então, dentro do sarcopterige, peixes pulmonados e entre eles um possível ancestral dos tetrápodes. Tá? Ou seja, um animal que apresentava pulmão e nadadeiras musculares, nadadeiras lobadas, que poderiam dar origem, dar suporte a essa transição do meio aquático para o meio terrestre. Então, é válido a gente comentar sobre peixes, né? Algumas características interessantes, né? Entre elas algumas características fisiológicas, né? Que permitem a sobrevivência deles no ambiente aquático. E aí a gente tem algumas diferenças importantes dos peixes de água doce para os peixes marinhos. Tá? Então, por exemplo, o balanço osmótico entre eles é muito complexo, muito diferente. Porque se a gente for pensar, o peixe de água doce está no ambiente hipotônico, né? Um ambiente menos concentrado. Então eles estão o tempo todo e passivamente ganhando água, absorvendo a água do ambiente, né? Porque a concentração de sais dentro do corpo de um peixe de água doce é maior do que o ambiente que ele está inserido. Então, por osmose, ele ganha água o tempo todo. Quais são os mecanismos que ele tem para manter a homeostase corporal? As brânquias precisam fazer absorção ativa de sais, principalmente o NaCl. Então ele gasta energia absorvendo sais para tentar manter o meio interno isotônico em relação ao meio externo. Tá? Entretanto, passivamente, as brânquias também absorvem água. Tá? Então, o animal, conforme ele se alimenta e ventila suas brânquias, ele está absorvendo água passivamente. Ou seja, os rins desse animal têm que trabalhar de forma ativa e constante. Por isso que eles apresentam glomérulos de tamanho grande, né? E nesses rins eles fazem a reabsorção ativa de NaCl e outros sais também. Em contrapartida, apresenta uma urina muito diluída, uma urina eliminam urina em grande quantidade e uma urina bastante diluída, para eliminar
o excesso de água que ele está absorvendo passivamente. Tá? Por outro lado, um peixe marinho, ele tem que beber água. Parece um pouco contraditório, né? Mas um peixe no mar, ele precisa beber água. Porque caso contrário, ele perde água para o ambiente onde ele está inserido. Ou seja, ele é hipotônico em relação à água marinha. Tá? Então, qual que é a função das brânquias? As brânquias secretam sais ativamente. As brânquias estão eliminando o excesso de sal, o excesso de NaCl. Entretanto, também perde água. Né? O sangue que está passando pelas brânquias, oxigenando as brânquias, né? Esse sangue ele tem sais, ele perde, as brânquias fazem a eliminação de sal, entretanto ele perde água também. Tá? Qual que é a função dos rins? Os rins fazem a reabsorção de água e eliminação ativa de sais. Tá? Então a urina desses animais é uma urina concentrada e em pequena quantidade. Tá? Então a adaptação fisiológica de um peixe de água doce e um peixe marinho, ela é completamente diferente, porque eles estão em ambientes, enquanto o peixe de água doce está no ambiente hipotônico, o peixe marinho está no ambiente hipertônico. Um precisa eliminar o excesso de água e absorver sais, e o outro precisa absorver a água e eliminar o excesso de sais. Okay? Então, a partir desse contexto, né, de um ancestral craneado, vertebrado, de ambiente marinho, né, um peixe sarcopterígeo pulmonado, a gente tem a derivação, né, eles compartilham, melhor dizendo, eles compartilham o mesmo ancestral comum com os demais tetrápodes. Por quê? Os sarcopterígeos, eles incluem a linhagem que deu origem aos tetrápodes, né? Aos animais que conquistaram o ambiente terrestre. Então, eles apresentavam já um conjunto de características que possibilitou esses animais começarem a sair da água. Tá? Quais eram esses conjuntos de características? Um pulmão. Então, eles, além da respiração branquial, eles apresentavam uma vesícula interna, né, que tinha capacidade de encher de ar, e derivado da bexiga natatória. Né? Então, tanto peixes marinhos como peixes de água doce apresentam bexiga natatória, que é um órgão responsável por manter a flutuabilidade neutra desses animais. Então, um peixe, quando está na superfície, a bexiga natatória está comprimida, né? Está relativamente vazia. Quando ele afunda, essa bexiga natatória ele tem que manter o volume constante do peixe, para ficar uma flutuabilidade neutra. Certo? Então, a presença dessa bexiga natatória, em alguns grupos de peixe, ela passa a ser utilizada também como um órgão de auxílio respiratório, complementar a respiração branquial, principalmente em ambientes que tinham pouco oxigênio diluído na água. Então, lagoas de água parada, né? Ambientes que essa água não se movimenta muito. Tá? Então, a presença de uma bexiga natatória, que funciona também como pulmão, como órgão de troca gasosa. Nadadeira lobada, ou seja, uma nadadeira que permite que o animal rasteje sobre o fundo, que tem uma musculatura inserida. Né? E a possibilidade de uma atividade bentônica, que é se arrastar ou se apoiar, se deslocar no fundo oceânico ou no leito de um rio, permitiu que esse animal começasse a frequentar o meio terrestre, que ele pudesse respirar nesse ambiente e procurar alimentos também. Tá? Por quê? O ambiente terrestre
apresenta uma maior quantidade de oxigênio do que esse ambiente anóxico, aquático, né? A ausência de predadores, porque se a gente for pensar, milhões de anos atrás, a gente está falando aqui do Siluriano, mais ou menos, 400, 500 milhões de anos, o ambiente terrestre não era povoado, não existiam animais de grande porte no ambiente terrestre. Tá? Estavam alguns artrópodes, anelídeos, moluscos, estavam iniciando a conquista do ambiente terrestre, mas não existia nenhum vertebrado. Então, ausência de predadores também. Né? Disponibilidade de alimento, diminuição de competição. Então, essas eram as vantagens desses animais começarem a visitar esse ambiente fora da água. Né? Entretanto, tinha alguns problemas, como dessecação. A pele desses animais não era adaptada ao ambiente fora da água. A sustentação corporal fora da água é mais complexa, né? O animal é mais pesado. Regulação térmica, porque o ambiente terrestre ele varia a temperatura varia muito mais no ambiente terrestre do que na água. E captação de estímulos sensoriais. Então, esse conjunto de características eram desafios a serem superados por esses organismos. Tá? Então, se por um lado existiam vantagens em ocupar esse meio pouco ocupado, né, pouco habitado, por outro lado, havia um grande número de desafios também. E a gente consegue retomar algumas características que remetem a um único ancestral tetrápode, porque essas nadadeiras lobadas, né, se a gente for ver a morfologia interna desses ossos, a gente consegue retomar ossos presentes em todos os tetrápodes atuais. Então, esses primeiros tetrápodes com nadadeiras lobadas, né, eles apresentavam um osso que dava suporte a todos os demais, que é o húmero, né, rádio, ulna e ossículos do carpo, metacarpo. Né? Então, a gente consegue ver que esses ossos eles se mantêm, eles são encontrados em vários fósseis, né? E eles começam a se modificar e alterar para dar suporte a, a um tetrápode com perna. Então a gente vê aqui essa variação, né, nos tetrápodes, né, a um animal com nadadeira para um animal com perna. Então a nadadeira tem a função de nadar. As pernas começam a ter uma função de sustentação do animal, do corpo do animal em ambiente terrestre. Então a gente vê que tem uma tendência em um desenvolvimento mais robusto do rádio e da ulna, né, sustentando o húmero e o desenvolvimento dos carpos, metacarpos, das falanges. Então, todos os vertebrados atuais apresentam ulna, rádio e húmero. São os ossos responsáveis pela sustentação corporal.